toda pessoa diferenciada é movida por motivações diferentes da massa. Quando a gente tem clareza sobre isso, a gente coloca luz sobre isso, a gente começa a enxergar novas possibilidades. Você sabendo ou não, existem propósitos que estão te movendo a fazer o que você faz. E as chances são que, se você não tem consciência sobre isso, eles podem estar te levando pro buraco. Porque a grande maioria dos propósitos que nós temos não foi a gente que definiu, foi as pessoas que definiram pra gente. E normalmente as pessoas querem que nós realizamos os sonhos delas e não os nossos. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você duas coisas importantes para você que busca mais sentido na vida, mais propósito. Eu me chamo Lucas Paganutti e esse canal aqui não se chama Em Busca de Sentido à toa. Eu tenho questionado muito o sentido da vida e principalmente o sentido da minha vida e de tudo o que circula ela. Sofrimentos, carreiras, relacionamentos, comportamentos, sentimentos. E o fato é que quanto mais eu descubro, mais eu sei que eu não sei. Mas eu tenho descoberto algumas coisas interessantes e que têm me ajudado a viver melhor e mais leve. Principalmente com a ajuda desses caras aqui. Viktor Frankl e outros vários escritores que eu tenho trocado ideias em momentos de café. Eu imagino que você esteja aqui porque você quer ter mais clareza sobre propósitos e sentido de vida, os teus sentidos de vida. Eu quero te convidar a ficar aqui até o final do vídeo, porque o que eu vou te apresentar aqui é algo que você nunca viu em lugar nenhum sobre propósito de vida e sentido de vida e que vai um pouco na contramão daquilo que muitos coaches, mestres e gurus dizem por aí sobre o propósito de vida. E você já vai entender o porquê. Propósito é tudo aquilo, é toda a motivação que a gente tem para fazer algo. Então, por exemplo, nós temos alguns propósitos meio que universais, como, por exemplo, sobreviver. O medo é um instinto, é algo que tem inerente a nós, que tem o propósito da sobrevivência. Ganhar dinheiro, ter poder, procriar, sexo, sentir prazer, são outras coisas que são propósitos na nossa vida. Às vezes você não assiste Netflix porque você gosta, mas você assiste porque você sente prazer naquilo. Agora, assim como nós, enquanto humanos, evoluímos, nossos propósitos também evoluíram. Eu gosto de dizer que sentido na vida é quando nós tomamos de maneira consciente uma decisão e não seguimos a boiada, não seguimos aquilo que foi imposto talvez pra gente ou que foi colocado como um ideal de vida. O sentido de vida, ele tem três pilares. Primeiro, é a direção, é o caminho. Segundo, é o significado, é a importância que aquele caminho tem. Terceiro, são as emoções. Esse caminho desperta emoções na gente. Às vezes são medos, às vezes são empolgações. E como encontramos o nosso sentido de vida? Essa é uma pergunta bem desafiadora para responder. E aí eu queria compartilhar com você duas coisas que eu aprendi, que todos nós precisamos saber sobre o sentido de vida, para que a gente possa responder essa pergunta. Primeira coisa, você escolhendo ou não, existe um propósito naquilo que você faz. Quando você trabalha para ter dinheiro, para ter segurança. Quando você tem uma esposa para ter sexo ou para ter segurança. Quando você tem investimentos, você compra um apartamento, às vezes é por status, às vezes é por segurança. Por que eu repeti segurança aqui na grande maioria das vezes? Porque a grande maioria das motivações nossas é por segurança. E aquilo que nos leva à segurança normalmente não nos leva também a grandes coisas. Porque segurança tem implícito ali um sentimento de escassez também. Um sentimento de medo de não ter as coisas. A gente sempre tem uma motivação pessoal para fazer aquilo que nós fazemos. Você sabendo ou não dela, a gente sempre tem uma motivação. E o grande ponto aqui que eu quero te alertar nesse primeiro tópico é que a grande maioria das vezes nós estamos agindo no automático. Nós estamos nos deixando mover por algo que a gente nem sabe que é. E o principal, a gente deixa de ver as várias outras possibilidades que existem. Possibilidades essas que estão nos chamando. E você vai saber por quê. Eu acredito que menos de 90% das pessoas acordam para essas outras possibilidades. E grande parte dessas pessoas só acorda quando acontece algo trágico. Existe uma história de uma mãe que perdeu a filha. A filha dela era nova, estava atravessando a rua e foi atropelada por um homem bêbado. E aí essa mãe, com toda aquela dor, aquela tristeza, ela criou uma ONG para diminuir o número de pessoas que dirigem bêbados. Isso foi nos Estados Unidos. Então você vê como que um propósito acaba surgindo através de uma tragédia. Muitas pessoas levantam a bandeira do meio ambiente quando existem tragédias. Mas no dia a dia normal ali, nas pequenas decisões, ela não se atenta, ela não está acordada para aquilo.
entende? No meu caso, eu comecei a enxergar os propósitos, aquilo que vinha me movendo, quando eu comecei a questionar os porquês. Eu queria mudar um determinado tipo de comportamento, eu queria deixar de fazer algo para fazer um outro algo, para ter resultados diferentes na minha vida. E aí eu comecei a entender que eu não conseguia. E eu falei, cara, por que eu deixo de fazer aquilo que eu gostaria de fazer e por que eu faço aquilo que eu não quero fazer? Existe até uma passagem bíblica sobre isso. E eu comecei a questionar o porquê isso, o pra que eu continuo fazendo aquilo. E muitas coisas começaram a se abrir. E até hoje as coisas continuam a se abrir para mim. Se você quer uma estratégia, uma dica, comece a se questionar o porquê. Por que você faz as coisas, tá? E vai explorando aquilo. E vai olhando para dentro. E vai lendo livros, conversando com pessoas. E aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que eu estava buscando por reconhecimento, por aceitação das pessoas. Aqueles famosos likes, seguidores. O que movia meu comportamento era fazer com que as pessoas reconhecessem em mim alguém que fosse legal, que fosse divertido, mas que na verdade era uma falta de amor próprio, uma falta de autoconfiança dentro de mim. Quando eu comecei a questionar o porquê eu fazia o que eu fazia, eu comecei a encontrar aquilo que estava me movendo. E quando eu encontrei aquilo que estava me movendo, eu falei, cara, eu não quero que isso me mova. Eu não quero que o reconhecimento, a aceitação, os likes, os seguidores, eu não quero que isso me mova. E aí você começa a ficar louco, porque você não quer mais que isso influencie o teu comportamento, mas mesmo assim isso continua influenciando o teu comportamento. E aí quando a gente tem clareza sobre isso, a gente coloca luz sobre isso, a gente começa a enxergar novas possibilidades. E é isso que se trata o segundo tópico. Às vezes a gente foca naquilo que a gente espera dos outros, naquilo que a gente espera do mundo, naquilo que a gente espera da vida. Mas o segundo tópico vem o seguinte, não é o que a gente espera da vida, mas sim é o que a vida espera de nós. Eu paro de ficar querendo esperar os likes e entendo o que essas pessoas estão esperando de mim. Você não fica esperando por aceitação. Isso é uma receita para acabar com a tua autoestima. As pessoas dizem que esperam algo de você para sim elas te reconhecerem e te elogiarem, mas nem elas sabem o porquê elas esperam isso de você. E quando você encontrar algo que você espera de você, que a vida espera de você, que as pessoas que realmente importam esperam de você, aí você encontra a direção, o significado e a coragem. O propósito está disponível para todos. Eu quero te contar um exemplo pessoal, que foi onde se alguém tivesse acordado para as outras possibilidades existentes, tivesse abraçado um propósito maior do que só trabalho, dinheiro, né, segurança, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Eu era mais novo, eu era um garoto, na época eu tinha 12 anos, e eu jogava bola e eu me considerava um excelente atleta. Só que o que acontecia? Nos jogos de amistoso, nos treinamentos, eu jogava muito bem, eu era um dos melhores do time. Só que nos jogos de campeonato, onde tinha aquela tensão, eu ia muito mal. Eu me lembro que eu recebia a bola e eu ficava com medo de receber a bola, porque eu não sabia, eu ficava com um medo enorme de errar. E se o meu treinador, ou se o meu pai, ou se alguém ali olhasse para aquilo e falasse, cara, existe uma coisa muito estranha, porque ele joga muito bem nos treinos e joga muito mal nos jogos de campeonato. A gente precisa fazer algo por ele. E se alguém tivesse feito algo por mim ali, se alguém tivesse feito, olhasse para, por exemplo, como se fosse o treinador, se ele tivesse olhado para mim e falar, eu posso ajudar esse cara, eu quero ajudar esse menino, porque ele tem muito potencial e tá desperdiçando. Você entende isso? Vai além do que ele era pago para fazer. Porque o que ele era pago para fazer era para ir lá e ficar apitando, falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas ele não era pago para chegar, olhar nos meus olhos e falar, cara, eu sei que você tem muito potencial, mas você não está usando o seu máximo potencial nos jogos. E eu quero te ajudar. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você progredir, eu quero ver você superar esse medo que está dentro de você. Se ele tivesse acordado para esse propósito, mas provavelmente não. E eu não culpo ele. Nem culpo talvez o meu pai, que poderia ter olhado para isso também. Eles estavam ocupados com os seus outros propósitos. Assim como moviam eles, acabou me movendo também. A gente aprende por modelagem. Aquilo que os nossos pais, aquilo que as pessoas referências pra gente que a gente convive buscam, acabam nos movendo também. Mas eu pude ver que hoje são propósitos pequenos. Você quer coisa melhor do que você conseguir ajudar uma criança, por exemplo, ou um jovem a superar um medo, um trauma interior, ou a conseguir superar aquela crença de que ela não seria capaz de conseguir talvez uma bolsa de estudos, talvez passar num vestibular, não sei, você entende isso que eu tô te falando? É muito mais, vai muito mais além do que essa motivação meio que universal de buscar por segurança, mas não, é uma motivação de, cara, eu quero ver esse cara feliz, eu quero ver esse cara prosperar, eu quero poder fazer diferença no mundo dele. Nem que seja nenhuma pessoa. E assim segue para todas as outras profissões. Garçom, estudante, pedreiro, pintor,
engenheiro, médico, empresário. Esses dias eu estava vendo uma palestra do Rony, eu não esqueci o sobrenome dele, mas ele é o cofundador da Reserva e hoje eu acredito que seja o CEO da Reserva também. E aí ele conta vários dos casos da Reserva, de como que a Reserva lida com seus funcionários, lida com os seus fornecedores, stakeholders, lida com a própria sociedade em si, tudo que eles fazem. E você vê que vai muito além do objetivo financeiro, é o que ele chama de capitalismo consciente. Sim, existe o objetivo financeiro porque toda empresa precisa ter um objetivo financeiro, mas também, junto com o objetivo financeiro, ele tem um objetivo, qual é o bem que a gente vai causar na sociedade. E o mais interessante é que quanto mais bem eles fazem para a sociedade, mais eles vendem, mais a marca dele fica mais valiosa. Então você vê que ele faz algo além do que aquela motivação intrínseca de só ter dinheiro, de só ter sucesso, de só ter fama, sabe? Não, existe vários outros propósitos que você pode abraçar, que estão aí disponíveis para mim e para você. Só basta a gente abraçar. É aquilo que a vida está esperando de nós. E se você vê qualquer pessoa foda, qualquer pessoa incrível, ela tem uma motivação diferente do todo. Ela tem uma motivação diferente da massa. Se você entender só isso desse vídeo inteiro, eu acho que já vai valer a pena você assistir esse vídeo todo. Toda pessoa diferenciada é movida por motivações diferentes da massa. Entenda aquelas motivações que você tem, perceba essas motivações, tome consciência delas, perceba como ela é a motivação da grande maioria das pessoas e comece a estabelecer novas motivações, coisas diferentes, coisas que vão fazer os seus olhos brilharem, coisas que vão fazer a tua vida valer a pena, coisas que quando você chegar lá no futuro, você olhar para trás, você vai falar, cara, me orgulhei de ter feito isso, tá? Comece a tomar consciência sobre isso, tomar consciência sobre as várias outras infinitas possibilidades de outros propósitos que podem ter na sua vida, de fazer diferença na tua vida, tanto na tua vida quanto na vida de outras pessoas. Então, essa é a proposta desse vídeo aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você tem para comentar, quero te convidar a deixar aqui nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai ter várias outras ideias sobre o propósito de vida, sobre buscar sentido na vida. E quero saber seu feedback, deixa aqui, se inscreve, compartilhe com mais pessoas que você acredita que faça sentido. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Eu sou o Lucas e esse é Em Busca de Sentido. Valeu!